Por que Deus permite a maldade no mundo? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer, porque afinal a gente só chega a respostas quando a gente externaliza as nossas dúvidas. E às vezes você fica ali se perguntando e pensando, mas fica com vergonha de falar para as pessoas que isso é uma dúvida, porque às vezes você não quer ser mal interpretado. Afinal, será que você está questionando a bondade de Deus ou a existência real, verdadeira dele? E eu fico feliz que você está nesse vídeo porque eu preciso te levar a pensar profundamente sobre esse assunto. E uma das coisas que você precisa lembrar é que Deus, ele tem uma história com a humanidade que ela não começou agora. Ela começou lá no passado. Então, lá atrás, o mundo não conhecia o mal. Eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, então eu até te convido a descer aí a lista e conhecer outros temas desse canal que são muito interessantes. Trabalho sempre essas dúvidas que as pessoas têm em relação à vida cristã, à vida com Deus, Deus, a Bíblia. E vou responder essa pergunta para você. Lá no passado, no Jardim do Éden, Adão e Eva, os primeiros seres humanos que existiram, não conheciam o mal. Eles não conheciam, eles tiveram essa oportunidade única e maravilhosa de não conhecer o mal. E eles decidiram conhecer o mal. Deus falou assim para eles: não comam daquela fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dessa fruta, certamente vocês morrerão. Então tinha uma consequência para a escolha que eles fizessem. Se eles não comessem, eles nunca iam conhecer o mal, eles não morreriam. Mas se eles comessem, o nome assim era tão claro. Deus não deu um nome assim difícil de entender, tipo essa fruta aqui é uma jaca. E no dia que você comer dela, você vai conhecer o mal. Não foi isso, ele deixou extremamente claro para não ter dúvida. O nome dessa fruta é fruta do conhecimento do bem e do mal, para não ter dúvida nenhuma que ali você vai conhecer o mal. E ele dá a consequência daquilo, você certamente morrerá. E quando o ser humano decide fazer essa escolha, ele passa a conhecer o mal. E ele também passa a morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu já deixo aqui a dica, se você quer entender mais sobre como é que funciona a morte espiritual e morte física, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo para você ir lá depois assistir. Mas não é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é por que Deus permite maldades, destruições, atrocidades acontecerem e parece que não faz nada a respeito disso. Então, voltando à explicação, Deus, apesar dele ser amor, apesar dele ser misericórdia, ele também é justiça. É uma das características de Deus assim mais, eu não vou dizer que é a mais importante, mas ela está nos top 5 de características importantes de Deus. É justiça, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia e muitas outras características, mas a justiça é uma coisa que você não pode esquecer, porque é da característica do nosso Deus, o único verdadeiro Deus, ele age com justiça, ele não é como um ser humano que faz vista grossa para as coisas erradas e não dá nenhuma consequência para quando os filhos estão fazendo alguma coisa errada ou para quando alguém que ele ama está fazendo uma coisa errada. E muitas vezes você já conhece alguém que passa a mão aí nos filhos mal educados. Deus não é assim, ele não passa a mão quando ele vê uma má criação. Vamos falar desses termos que fica mais fácil de entender. Então, quando o homem decide conhecer o mal, Deus deixa ele conhecer o mal. Não foi essa a escolha que ele fez? Agora imagina se o homem decide escolher o mal e Deus fala: não, você decidiu, mas igual você não vai conhecer. Seria justo? Seria amor isso? Você sabia que amor e justiça estão super ligados? É assim impossível separar eles. Porque para você amar alguém, você precisa permitir que ela tenha a escolha de não te amar.
ou de ir embora. Se você prende aquela pessoa a você e ela te ama de forma obrigatória, te ama, ela na verdade não está te amando. Ela está vivendo uma ditadura emocional. Ela está vivendo um tipo de prisão em que ela não pode escolher fazer outra coisa, então ela está aprisionada a você. E ela não tem a opção de escolher te amar. Então Deus, ele dá opções para a raça humana e para todo mundo, não só para Adão e Eva, mas para todas as pessoas de hoje, inclusive você que está assistindo esse vídeo. Ele te dá a opção de escolher, você escolher o que você quiser fazer para sua vida. E é claro que ele explica, olha, se você escolher esse lado, você vai ter isso, isso e isso. Se você quiser vir após mim e ter-me como Senhor da sua vida, vai acontecer assim, 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 assado. Ele deixou tudo escrito na Bíblia, mas ele também deixou super desenhado, escrito, explicado, que se você escolhe por não segui-lo, escolhe fazer as coisas em desobediência a ele, não acreditando no que ele está te falando e está te avisando, as consequências são essa, essa, essa e essa, porque você está escolhendo um caminho mau. Quando você escolhe o mal, a consequência é isso, isso, isso. Seria justo você fazer a escolha disso aqui e Deus te proibir de você ter a sua escolha. Isso seria justo? Não, isso não seria justo, isso não é característica do nosso Deus. E ele permite sim que você colha as consequências do que você escolheu. Então, toda a maldade que existe hoje no mundo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a raça humana. Nós, lá através de Adão e Eva, toda a raça humana acabou escolhendo conhecer o bem e o mal, mesmo que você não tenha feito essa escolha diretamente, você acabou herdando isso porque você nasceu já nesse sistema que foi escolhido antes de você. E assim eu vou te falar, se você tivesse hoje a oportunidade, nunca tendo conhecido o mal, nunca tendo sabido o que é o mal, se você tivesse a oportunidade de fazer a decisão que Adão e Eva fizeram no passado, eu te digo, certamente teria a mesma escolha que eles tiveram, porque o ser humano, ele é curioso, ele quer saber, e infelizmente até hoje você vê que as pessoas duvidam de Deus, duvidam da palavra dele, porque elas acham que talvez ele não saiba o que é melhor para elas. Você já se viu nessa situação em que Deus fala para você fazer assim e você pensa, eu acho que eu vou fazer assim porque desse jeito parece ser melhor. E aí você faz de um jeito diferente do que Deus está falando, porque você, na verdade, não está confiando no que o que ele está falando é o melhor para você. Isso acontece até hoje, nos dias de hoje, isso acontece assim, ó, direto, o tempo todo, com todo mundo. A gente não é fiel a Deus da forma como ele merece, mas ele é fiel a nós. E o nosso objetivo de vida deveria ser tentar ser fiel a ele da forma como ele mereça, mesmo que a gente não consiga a perfeição, porque a gente não consegue mesmo chegar nesse nível perfeito, porque somos humanos, mas a gente deve tentar sim, tentar ser perfeito para Deus o máximo e não se contentar com uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de desculpas para não fazer a vontade de Deus. Mas voltando aqui ao assunto, a gente escolheu isso. Então toda a maldade que acontece no mundo hoje tem a ver com as consequências. E Deus, ele está permitindo que o mundo conheça o mal, para que quando chegar lá na frente, lá no juízo final, lá quando acabar tudo isso aqui e a gente tiver novos céus e nova terra, Deus vai falar assim, vocês conheceram o mal, agora vocês entendem que estar comigo é a melhor forma, estar do meu lado é a forma que realmente vai fazer vocês felizes, ou vocês ainda querem conhecer o mal. E ninguém vai ter nenhuma dúvida de que conhecer o mal foi a pior coisa que aconteceu com a raça humana. Ninguém vai querer escolher conhecer o mal, porque as pessoas vão poder provar, elas puderam provar o que é o mal.
Agora, imagina se Deus nunca deixa, nunca permite. Toda vez que vai acontecer uma maldade, ele vai lá, não permite que o ladrão roube, não permite que a pessoa mate, não permite que a crueldade aconteça. Sabe o que queria acontecer? As pessoas iriam duvidar da existência de Deus. As pessoas nem acreditariam mais que Deus existe. Porque afinal, por que elas precisariam de Deus? Nada de ruim acontece, tudo que eu vou fazer dá certo. Eu nem sei se existe Deus mesmo, porque assim, a vida é maravilhosa. Você entende que as pessoas não iriam se dar conta de que era Deus fazendo tudo isso para que elas não sofressem? Então, ia ser um problema ainda pior. Deus permite que a raça humana escolha, conheça e passe pelas consequências do que ela escolheu, porque ele é justo, Deus é justiça, e ele também vai usar tudo isso lá no fim dos tempos para que a gente possa finalmente fazer a escolha certa, com confiança dessa vez, confiança de que o que está sendo dito realmente é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas precisam passar por toda a maldade, passar por toda a crueldade do mundo para passar a confiar em Deus. E eu desejo para você que está assistindo esse vídeo que você possa aprender com os erros dos outros, que você não precise passar por tantas coisas ruins para você passar a acreditar de que Deus, ele realmente espera o melhor para você, e que você pare de culpar a Deus, que pare de culpar as pessoas e passe a começar a assumir a responsabilidade das suas consequências, das suas escolhas, que a gente possa passar a entender que todas as nossas escolhas têm consequências e que sim, muitas vezes a gente colhe consequências do passado, porque afinal até a casa que você mora hoje, até o teu estilo de vida foi influenciado pelo seu passado. Se os seus pais trabalharam bem, fizeram bons investimentos, se os seus avós foram pessoas abonadas, provavelmente você vai ter uma vida que vai ter esse tipo de regalia, esse tipo de herança. Eu esqueci a palavra agora, né? Mas lembrei, privilégio. Você vai ter esse tipo de privilégio na sua vida, se eles foram pessoas que administraram bem os bens deles. Mas se você vem de uma família que já foi uma família passou por muita dificuldade financeira, ou que não soube administrar bem o dinheiro, ou que também já veio de uma realidade muito pobre, provavelmente você vai colher também essa consequência. Você colhe, você nasce nesse lar, e isso já faz a tua vida começar um pouco mais difícil, ou bastante mais difícil. Então a gente colhe sim a consequência dos nossos antepassados, e uma das coisas que a gente colheu foi a consequência de ter escolhido o bem, conhecer o bem e o mal. Foi ter escolhido conhecer o mal. Então Deus está permitindo, até mesmo para pessoas boas, que não faço nada de mal para ninguém, mesmo para pessoas boas, o sol nasce para todo mundo, a lua nasce para todo mundo, e a terra gira para todo mundo, e tudo que acontece aqui acaba respingando em todo mundo, e todo mundo conhece, uma porção menor ou maior, a maldade do mundo. E o que a gente pode fazer para se proteger disso? Clame a Deus, porque Ele, sendo Deus, Ele pode, na sua infinita misericórdia, te livrar do mal, te proteger. Afinal, Ele ama os seus filhos, aquele que entrega a vida para Ele, confia nele, Ele vai fazer o milagre dele acontecer na sua vida. Mas você precisa, primeiramente, ir até Ele. Ele já fez bastante coisa por você, Ele só está esperando assim que você abra a porta para que Ele possa entrar, porque Ele está batendo na porta. Ele fala: eu estou na porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Vai ter ceia na sua casa com o Senhor quando você abre a porta para Ele. Então Deus, Ele não está assim, tô nem aí para vocês. Ele permite as coisas acontecerem porque são consequências, mas Ele também é Deus misericordioso, e é Deus que pode fazer o impossível, os milagres na sua vida, a proteção na sua vida, principalmente para aquele
que está clamando, que está buscando e que está convidando ele para entrar na sua casa. Você gosta desse tipo de conteúdo? Procura aqui embaixo nos outros vídeos mais conteúdo sobre isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Esse canal é cheio de curiosidades bíblicas. Se você não me conhece ainda, meu nome é Fabiane Santos. Todos esses canais, todos esses vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Deus abençoe, um grande abraço e me ajuda se você deixar uma curtida aqui, seguir o canal e também compartilhar com alguém que gostaria de saber sobre isso. Abraço, tchau!